Olá, querido ouvinte, você está escutando o podcast Uma Vida, porque uma vida vale o mundo inteiro. Então, antes da gente começar aqui o nosso podcast, o nosso episódio de hoje, eu quero dar uns rápidos avisos. Primeiro, agora nós temos o Instagram, @umavidapodcast. Então, se você ouvir esse podcast, por favor, faça um stories, marque a gente lá, a gente vai estar repostando. E lá nós temos posts referentes aos episódios, e lá você também pode colocar a sua opinião, sua sugestão. Estamos aqui com os ouvidos abertos para receber sugestões e cada vez mais melhorar. Lembrar que nós estamos no YouTube, no Spotify, e o segundo aviso é que agora também estamos no Apple Podcasts, para quem tem iPhone, e também no Google Podcasts, para quem usa essa plataforma. Então a gente conseguiu dar uma expandida aí nas plataformas digitais, e agora você tem mais opções para ouvir o nosso podcast. E se você quiser saber onde estão todos esses links, é só você entrar na página do Instagram, que lá na bio tem um Linktree, e aí você vai conseguir acessar aí o podcast na sua plataforma favorita. Dando continuidade à nossa série sobre Friends, estamos há 2 episódios falando de personagens de Friends. Primeiro nós falamos do Chandler Bing e depois falamos de Monica Geller. E agora vamos para a terceira personagem da nossa série. E a personagem que nós vamos falar hoje é a Phoebe Buffay. Uma curiosidade sobre ela é que o personagem da Phoebe não ia ser um personagem recorrente, como os outros 5. Ela ia aparecer menos vezes na série. Porém, como ela fez tanto sucesso, os produtores mudaram de ideia e ela acabou ficando, para nossa alegria. Porque ela é muito engraçada, ela tem um jeito bem peculiar. Nós vamos agora fazer uma análise dela e a gente vai perceber que a forma que a Phoebe levou a vida dela, não só nas 10 temporadas, mas de uma forma geral na vida dela, fez com que ela crescesse muito, ela tivesse dado a volta por cima. Podemos então definir a Phoebe como uma hippie moderna. Apesar da série se passar nos anos 90, o movimento hippie ele teve sua evolução ali em seu auge na década de 50 e 60. Por isso que a gente fala que ela é uma espécie de hippie moderna. E por que a gente pode dizer isso dela? Porque ela tem um jeito todo alternativo. Você pode ver a forma como ela se veste, ela é vegetariana, ela gosta das pequenas empresas, ela não gosta muito de grandes corporações, ela é artista, ela sempre está tocando música no Central Perk. Então ela tem um jeito bem diferente, um jeito mais zen. Ela tem essa questão dos espíritos, de encarnação, ela é massagista. Então ela tem essa característica mesmo, como se fosse uma hippie moderna. Qual é a ligação dela entre os 6 amigos? Ela morava com a Mônica, antes da história da série começar. Isso a gente consegue ver no episódio do flashback, aquele com flashback. Quando o Joey se mudou para a casa do Chandler, o apartamento do Chandler que era em frente da Mônica, a Phoebe morava com a Mônica. Porém, a gente sabe que a Mônica tem aquele jeito obsessivo, compulsivo, por organização, por regras, e a Phoebe não conseguiu se adaptar. Então, para poder evitar que terminasse a amizade, ela realmente não estava mais sustentando aquela situação, então ela acabou se mudando do apartamento da Mônica. E até falando do Joey, a gente vê na série que eles são os melhores amigos, porque eles têm um jeito meio parecido, eles têm um jeito meio louquinho, assim, de ver a vida. Eles têm uma grande conexão porque eles pensam parecido, e na série a gente vê que eles saem juntos, só os dois às vezes, pra falar dos outros, É engraçado. E um tabu da série que envolveu a Phoebe foi que ela aceitou ser barriga de aluguel de seu irmão, que queria ter filhos, e a esposa dele era muito mais velha que ele e não tinha condição de ter filhos. É algo que ela aceita e ela mostra aí na quarta para quinta temporada, mostra aí as crianças nascendo. É bem interessante ver essa questão. Agora vamos aqui a algumas características da Phoebe. Primeiro, ela teve uma infância difícil. Assistindo a série a gente descobre que ela morou na rua, cresceu na rua, porque o pai dela abandonou a família e a mãe se matou. Então ficou só ela e sua irmã gêmea Úrsula, que vamos falar mais pra frente. E aí já é a primeira dificuldade.
né, uma grande dificuldade. Infelizmente, temos muitas pessoas que moram na rua e a gente vê que as pessoas têm feito um esforço para ajudar, não só quem mora na rua, mas as famílias menos desafortunadas. A gente vê campanha do agasalho na época do inverno, a gente vê campanha de doação de alimentos, a gente vê também transplante de órgãos, de medula óssea. Então, existem algumas formas da gente ajudar esse pessoal. Outra coisa também que a gente vê na série é que o Ross ele comenta que foi assaltado quando era adolescente, e aí a Phoebe acaba percebendo que foi o Ross que ela assaltou. Eles colocam isso de uma forma cômica, uma forma engraçada, mas realmente é um assunto assim, bem complicado. Como a gente falou aí, tem essas campanhas que a gente faz para ajudar o próximo, e é algo que a gente não pode esquecer, né, que infelizmente tem pessoas assim, e que a gente precisa buscar formas de amenizar isso. Então a gente vê muitas igrejas fazendo um trabalho muito legal com moradores de rua, não só igrejas, né, mas a gente vê também outras corporações. Então isso é algo que a gente não pode esquecer, né, de ajudar o nosso próximo. E por causa dessa questão da Phoebe viver nas ruas, a gente vê que ela não é uma pessoa assim tão ingênua. É engraçado a gente ver ela às vezes andando com faca na bolsa ou na bota. É um reflexo da época que ela tinha que morar na rua. E até linkado com isso que a gente já falou, vamos aqui agora falar de um segundo assunto, que é a complicada relação que ela tem com a sua irmã gêmea Úrsula. A gente verifica que elas não são tão próximas, a Úrsula aparece pouco, né, na série, e a gente vê que as poucas vezes que elas estão juntas, elas não estão assim num clima de irmandade, né? A Phoebe é muito mais próxima dos amigos dela do que com a própria irmã. Isso pode ser um reflexo da questão delas terem morado na rua, da família desestruturada, né, de estarem sem pai, sem mãe. E você vê que a Úrsula não dá muita bola assim para a própria irmã. A gente vê que ela vende a certidão de nascimento da Phoebe, informações importantes sobre sua família, ela não divulga, ela não comenta, mas a gente vê que é algo unilateral. A gente vê que é mais o problema da própria Úrsula do que da Phoebe. Na Bíblia a gente tem alguns exemplos, como a gente já falou anteriormente, né, de irmãos que não se dão bem, Esaú e Jacó, José e seus irmãos, e a gente vê a consequência que isso traz, da divisão, da separação. A gente vê o problema que traz quando um irmão se levanta contra outro, né? Mas a série trata isso de uma forma até leve, bem... Porque geralmente quando as duas estão juntas são alguma situação cômica, mas isso é algo muito importante que a gente não pode esquecer, né? Lembrar que a nossa família é um dos bens mais preciosos que nós temos, né? A gente tem que aprender a cuidar, aprender a amar. É claro que tem pessoas que não estão abertas para isso, mas da nossa parte, aquilo que a gente puder fazer para se aproximar, a gente tem que fazer. Outra característica também da Phoebe, que é uma das maiores virtudes também dela durante a série, é a coragem que ela tem de mexer no passado dela para resolver algumas coisas. Então você vê que ela, durante a série, ela consegue pistas de conhecer seu pai, afinal ele a abandonou quando eles eram muito pequenos. Ela não tem muita lembrança do seu pai. E mesmo com a dor, né, de ser abandonada, de estar sozinha, ela tem essa vontade de procurar o seu pai. E aí ela começa a procurar, ela descobre que tem um irmão, né, que é o Frank Jr., que é inclusive o irmão que pede para ela ser barriga de aluguel. E aí depois ela acaba até descobrindo o pai dela. E você vê que ela tenta uma aproximação. Apesar dela sentir a dor, o desconforto, óbvio, né? Quem se sente rejeitado, se sente deixado de lado, com certeza sofreu e ainda pode estar sofrendo. Mas você vê que ela corre atrás, procura e ela acaba encontrando seu pai. E o mais legal é que ela perdoa ele. A série não mostra muito os dois juntos, mas mostra que ela consegue localizar ele e ela consegue falar com ele. E isso é muito legal, ela perdoa ele. Outro choque também foi que ela acaba descobrindo que a mãe que criou ela não era sua mãe biológica. E como ela vai descobrir isso? Ela vai na região lá da praia, uma cidade que tem praia, e onde tem uma amiga de sua mãe que ela acredita que tem informações
sobre ela, sobre o passado. E nessa viagem ela acaba tendo o choque de descobrir que essa amiga de sua mãe é a sua própria mãe biológica. E também tem aquela mesma situação de no começo ela rejeitar, de no começo ser um choque para ela, porque com certeza é, mas que depois ela também aceita a sua mãe, e a série até mostra outras interações que ela tem com sua mãe. E isso é muito legal na Phoebe, porque ela, além de ir lá no passado, né, para buscar respostas, ela tem essa coragem de realmente querer resolver. E isso é difícil, porque voltar ao lugar de onde foi a nossa dor, de onde machucaram a gente, de onde abandonaram a gente, não é fácil. E muito menos perdoar. Mas a gente tem que acreditar que se Jesus um dia, né, sofreu tudo aquilo que ele sofreu, se entregou numa cruz para nos salvar, é porque ele estava nos dando força para esses momentos também. Então aqui, se tiver alguém que está passando por uma situação dessa, não necessariamente de um abandono de um pai, de uma mãe, mas por algum motivo tem algo no passado que não foi resolvido, que ainda te machuca, é recomendável que você volte, né, a esse lugar e busque resolver. Mas não precisa fazer isso sozinho. Aí você tem que procurar ajuda profissional, de um psicólogo, um psiquiatra, uma ajuda espiritual, um pastor também, procurar uma igreja, uma comunidade, que eu tenho certeza que tem pessoas que querem te ajudar. Você vai descobrir também que existem muitas outras pessoas que também passam por situações parecidas, e juntos vocês têm mais condições de, ajudando ao outro, de resolver esse problema, de curar a ferida que ficou aberta e prosseguir. Passando então agora para outra característica da Phoebe, é a forma que ela leva a vida com leveza. A gente vê que ela tem aquele jeito zen, hippie, que a gente falou no início. O legal dela é que ela não se deixa levar pelo que os outros estão dizendo. Por exemplo, as músicas dela são um pouco diferentes, são um pouco peculiares do que realmente é tocado no dia a dia. Mas ela não se preocupa com isso, porque essa é a forma dela se expressar, essa é a arte dela. É legal que não só nisso, mas que em várias situações ela mostra que ela não se preocupa com o que os outros estão dizendo dela. Outra coisa também dela, que como a gente falou que ela é zen, ela é aquela pessoa que aparta as brigas. A gente vê às vezes briga da Mônica com a Rachel, ela vai lá e apara. Aquela vez que eles todos brigam por causa de loteria, ela vai lá e traz todo mundo de volta à realidade. Então é legal que ela usa essa característica dela para equilibrar a situação, para resolver o problema. É legal que essa forma de viver dela a gente devia buscar, no sentido de que a gente tem que ter uma vida mais equilibrada. E a gente vê hoje, né, que a nossa geração passa por tantos problemas psicológicos como ansiedade, depressão, toque, e a gente tem que parar um pouco e buscar viver a vida de uma forma mais tranquila, mais simples, mais descomplicada. A própria Bíblia diz, né, no Salmo 90:12, que Deus nos ensina a contar os nossos dias. Outras traduções dizem para Deus nos ensinar a viver bem. Então na Bíblia a gente consegue ver esses conselhos de como viver a vida de uma forma boa, uma forma equilibrada, seguindo os preceitos de Deus. E é muito importante também a gente não ficar preso no passado ou no futuro. O passado a gente tem que usar para resolver os problemas e aprender com os erros. E o futuro é algo que ainda não aconteceu. Então a gente tem que viver o hoje. Não é errado a gente se planejar. Pelo contrário, a gente tem que se planejar, a gente tem que fazer planos. Mas a gente não pode viver um futuro, viver algo que ainda não aconteceu. A gente tem que viver o hoje e lembrar que o que a gente vive hoje vai nos ajudar a construir um futuro melhor. Então é legal ver que a Phoebe ela consegue levar com leveza a vida, ela consegue separar o hoje do ontem e do amanhã. E seguindo aqui para a próxima característica dela, é a volta por cima que ela dá. Quando você olha o final da série ali na 9ª, 10ª temporada, você vê todas as conquistas que a Phoebe teve durante esses anos. A questão do emprego dela, ela fica mais estável. Ela se casa com o Mike. No começo da série, ela não se preocupava tanto com essa questão de casamento,
Na verdade, a maioria não se liga muito nisso. Mas ela, na nona temporada ali, ela percebe que é uma coisa que ela quer casar, ela quer ter filhos, e isso é algo até que foi meio que um teste pra ela, porque ela se apaixonou, né? Ela e o Mike se apaixonaram, só que ele, por viver uma situação complicada de ser casado, ele não queria casar de novo. E aí a Phoebe ficou nesse impasse, fico com ele, não fico com ele, e no início ela realmente desistiu do relacionamento, porque ela procurava, sim, uma família, um marido, filhos. E isso também vai de encontro que a gente falou sobre relacionamentos. Da gente saber escolher a pessoa certa, a gente saber o que a gente quer, e se a pessoa que a gente está se relacionando ou está pensando em se relacionar nesse sentido não atender aquilo que a gente mais valoriza, então é um grande sinal de que talvez essa pessoa não seja a pessoa correta para formarmos uma família. Outra característica daí dessa volta por cima é a questão que não só a família de marido e futuros filhos, mas a amizade que ela tem com os amigos, a questão da família dela, ela tem um irmão, ela descobre a sua mãe. Então, para alguém que veio de uma vida bem difícil, bem dura das ruas, um relacionamento complicado com a sua irmã, a gente vê que a Phoebe está no caminho muito bom, principalmente pelo fato dela enfrentar o passado dela e ela resolver. A gente vê que ela é uma pessoa assim que viveu bem, buscou resolver seus problemas, buscou realmente viver uma vida mais tranquila, mais leve, e isso ajudou a ter o bom futuro com uma família. E se a gente pudesse fazer um resumo, né, disso tudo, apesar das diversas dificuldades que nós passamos na vida, cada um tem a sua dificuldade na sua realidade, na sua esfera de vida, a gente tem um Deus que cuida da gente. A gente tem um Deus que a gente pode recorrer. Então, se alguém estiver passando por algum problema, não sabe o que fazer, foi como eu falei antes, procure ajuda. Peça ajuda. Peça ajuda de grupos de ajuda, de uma ajuda profissional, como um psicólogo, um psiquiatra. Procure um pastor, procure uma pessoa experiente, que você sabe que você pode contar. E você vai ver que você vai conseguir resolver os problemas internos, que a vida vai ficar mais leve, a vida vai ficar mais fácil, tendo como exemplo aí a nossa grande Phoebe. Então, se você gostou desse podcast, eu peço que você comente lá no nosso Instagram, @umavidapodcast, que você curta, que você compartilhe esse podcast no YouTube, no Spotify ou no Apple Podcasts, que você possa ter aprendido bastante coisa, que você possa ter percebido bastante coisa, porque às vezes a gente assiste a série e não para tanto para pensar, para refletir nessas coisas, mas é muito importante a gente aprender e buscar uma vida melhor dia após dia. Deus te abençoe.